Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero trazer aqui uma breve palavra que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 1 e o versos 16, que nos dizer assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E o segundo versículo é o 16, que diz assim: Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse trecho aqui dessa história vai nos contar a parábola dos trabalhadores da vinha, onde fala assim que um homem saiu e contratou trabalhadores para estar trabalhando na vinha. E o texto conta que ele sai de madrugada e na hora terceira ele contrata um pessoal, 3 horas da tarde ele contrata novamente, e depois meio-dia ele contrata mais umas pessoas, que está aqui no texto, né? E na hora entre 16 e 17 horas ele também contrata. E o texto ele deixa bem claro, né, que aqui o patrão é Jesus, espiritualizando, porque Jesus deixava bem simples para que todos pudessem estar entendendo. Ele fala aqui que ele trabalhou, ele fez a parte dele, né? Ele ensinou o que era para ser ensinado ao povo. E ele trouxe do céu aquilo que era para ter trazido para o povo na terra. Ele foi a representação de Deus aqui na terra, sendo ele o próprio Deus, mas de maneira nenhuma ele passou por cima de Deus, ele só se apresentou como homem, embora fez muitos milagres, muitos prodígios, né? A palavra de Deus está aí para nos testificar isso. Era 100% homem, 100% Deus. E Jesus fez isso, ele fez a parte dele, ele trabalhou, né? Ele orou, ele contribuiu, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Mas chegou um momento em que ele teve que preparar um dos seus, né, que no caso são os 12 discípulos ali, que ele separou, né, ele chamou, e eles aceitaram essa missão. E ali ele colocou eles para estar trabalhando ali na vinha, né? E da mesma forma que essa parábola ele conta, que ele contratou pessoas às 9, pessoas às 3 da tarde, pessoas ao meio-dia e pessoas entre as 16 e as 17 horas. E qual é a finalidade desse trabalhar na vinha? A vinha representa o reino de Deus, né? Ou o povo de Israel. O Senhor ele vem nos falar aqui que não importa em que tempo você está sendo chamado. O que importa, na verdade, é eu e você fazermos a vontade de Deus. É estarmos ligados nas coisas de Deus e fazermos aquilo que foi colocado na nossa mão, né? É por isso que aqui, no 16, ele fala assim, ó: Assim como os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O Senhor está dizendo aqui que ele fez a parte dele, ele chamou a muitos, né? Ele pregou para muitos, mas muitos poucos da época foi aqueles que aceitaram Jesus. E hoje, quando Deus coloca algo na nossa mão, que nós fazemos, e a gente sabe que muitos poucos às vezes aceitam, né? Aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, mas que nós temos que ser fiel e fazer aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. E esse muitos são chamados e poucos são escolhidos, é porque Jesus ele veio para o mundo, né? Ele veio para que a salvação alcançasse o mundo. Jesus, entre aspas, foi uma estratégia que Deus usou para que nós, eu e você, pudéssemos ter a salvação, sermos alcançados por Deus e para podermos um dia estarmos juntamente com Deus no céu, porque a vinha aqui representa o reino de Deus. Por isso que ele cita que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos aceitam, né, esse chamado de Jesus.
aceita aquilo que Jesus às vezes coloca na mão de uma pessoa para estar fazendo. Porque para cada pessoa, Jesus ele distribui um dom, uma obra, uma atitude, uma maneira de representar ele na terra. E muitas vezes nós não aceitamos como Deus usa aqui ou ali, né? Mas nesse texto ele fala assim, ó, que não importa. Aqui é falado de hora, não importa o momento em que você é chamado e como você é chamado. O que importa mesmo é eu e você focarmos naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para podermos fazer a vontade de Deus. E aí ele fala que todos são chamados. Jesus está falando hoje aqui. Você é chamado a ser salvo, você é chamado a fazer algo para o Senhor, você é chamado a fazer parte do reino de Deus, a trabalhar para a vinha. Como que eu faço isso? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Descobrindo o amor de Deus através da palavra. Não está participando de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Vai na igreja onde prega a verdade do Senhor, eu sempre falo isso. Não representando placa nenhuma aqui, mas aqueles que realmente servem a Cristo, a Jesus, né? E tendo consciência que independente se você foi chamado de madrugada ou entre 16 e 17 horas, como diz no texto, o Senhor está dizendo para mim, para você, haverá uma recompensa. E que recompensa que é essa? É o reino de Deus, é a salvação, porque é isso que importa para Jesus. É eu e você sermos alcançados e salvos, né? E que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e através da sua. Então aceite Jesus como Senhor e Salvador, tá? E faça parte da vinha, faça parte ali do povo que trabalha para o reino de Deus. Amém?